gente, mais um episódio do Fala Madá. E olha que o tema de hoje, gestão da hospitalidade e inovação. Bem diferente, né? E temos duas convidadas. A primeira convidada, ela é consultora de empresa, instrutora e palestrante, diretora da Umbum 3, Marketing Inteligente, e está professora do MBA em Gestão da Hospitalidade e Inovação, com a disciplina Comportamento do Consumidor e Marketing de Relacionamento. Ela é Ana Paula Benício. E estou aqui também com a consultora de empresa, instrutora, palestrante, professora e mentora empresarial, diretora da Ator Consultoria. Consultoria especializada em fashion business, formatação de franquias e treinamento e capacitação profissional. E ela também está professora do MBA em Gestão de Hospitalidade e Inovação, com a disciplina Criatividade na Prática. Eu estou falando Railane Maia. Olha só, gente, como eu falei, o tema Gestão da Hospitalidade e Inovação. Eu vou falar assim um pouco para vocês entenderem mais ou menos. Esse tema de hospitalidade, em seus diferentes dimensões, capaz de abordar diversos aspectos dessa temática em sua simplicidade e, ao mesmo tempo, complexidade. Isso certamente trará valiosos subsídios para melhorar a compreensão do exercício das atividades por parte das empresas, além de mostrar aos profissionais que nelas exercem suas atividades a grandeza do ato de servir uma pessoa da qual são os protagonistas. Gestão e hospitalidade, é exatamente isso aí que a gente vai conversar, hein, meninas? Meninas, né? Bom é isso. Adorei também. Esse tema é tão inovador que a faculdade CDL criou esse MBA. Qual é mesmo o objetivo desse curso, né? Bem interessante, Gestão da Hospitalidade e Inovação. Bora lá. Aqui nós estamos... eu esqueci mais uma coisa, viu? Eu também estou professora, né, do MBA. Só que a minha disciplina é Qualidade e Hospitalidade Aplicada. Né? Então, bora lá. Vamos lá, Ana. Ana, quais os maiores legados desse momento da pandemia para o comportamento do consumidor? Primeiro, é importante frisar que a Faculdade CDL ela tem um posicionamento de vanguarda. Ela é uma escola de negócios. Então, tudo o que é pensado em termos de cursos, de extensão, de pós-graduação, é pensado nas necessidades mercadológicas. E quando a gente olha para esse período de pandemia, né, a gente vivenciou muito de perto um dos maiores desafios dos últimos 100 anos da história da nossa humanidade. Né? Então, a gente percebeu que houveram mudanças nas necessidades e desejos dos consumidores. E tudo isso forçou os negócios a se reinventarem, a se remodelarem, a repensarem as soluções que eles ofereciam para os problemas das pessoas. Como esses negócios poderiam gerar mais valor à vida das pessoas. Então é importante a gente entender que nesse momento o consumidor passou a experimentar mais ferramentas tecnológicas. Toda essa experimentação gerou mudanças nas crenças, nas normas sociais, que por conseguinte, né, impactaram seus comportamentos. Então, eles aceleraram uma tendência de experimentar comprar por canais digitais. E as empresas precisam se adaptar a isso. Então, ter profissionais preparados não só para pensar tecnologia, mas para pensar tecnologia gerando valor na vida das pessoas, centrada nos consumidores. Com certeza, viu? Isso aí quer dizer, tá bem claro, né, gente? Que hospitalidade não é só a questão da saúde, não é isso? Que ficou bem claro, porque se a gente pesquisar realmente, como a gente estava conversando nos bastidores, né? A questão do cearense ser hospitaleiro, como ela estava falando. E quando a gente procura, por exemplo, quando a gente procura sinônimo de hospitalidade, a gente vê amabilidade, gentileza, delicadeza, polidez. Olha só, né? Que quanta coisa maravilhosa vai trazer esse nosso curso. Mas, Railane, eu botei Rai. Tá ótimo. As pessoas não me conhecem como Railane. É só Rai. É só Rai. E ninguém conhece a Ator Consultoria, a empresa da Rai. É incrível como ficou esse nome. Beleza. Né? Acho ótimo. Qual a importância da criatividade no momento em que o mercado está vivendo? Aí a gente está vivendo um momento bem delicado, como a Ana falou, e com muita maestria. A gente precisou realmente se reinventar. Muitas empresas que não usavam os canais digitais, né, a omnicanalidade, essa conexão dos canais de venda, hoje
está tendo que usar, está tendo que se reinventar. Empresas que não trabalhavam diretamente com o e-commerce, que é esse comércio eletrônico, trabalhava apenas com relacionamento com o consumidor, através do WhatsApp, o consumidor via a página, o Instagram de uma loja, por exemplo, trazendo um pouco para a minha realidade de moda, né? Então, eles se comunicavam com a empresa através do Instagram, a vendedora ou a gerente ia, se comunicava com o cliente e ali começava um relacionamento comercial e pessoal também, né? Porque hoje, com essa mudança no mercado, essa mudança no mundo, hoje nunca se viveu uma era tão digital, que nunca foi tão humana. Humana, é isso que eu ia dizer, realmente. A gente está vivendo uma era cada vez digital, mais, mas que ela é humana. Inclusive, eu tenho vários treinamentos na Ata Consultoria, vários workshops falando justamente disso. A gente está vivendo uma mudança muito grande no mercado, no mundo, no Brasil, em todos os países do mundo. Só que isso está trazendo algo muito positivo para a gente. A gente está precisando se reinventar, a gente está precisando ter criatividade na prática para poder fazer com que a nossa empresa continue. É o ser humano ser mais humano, né? Que a gente está ouvindo muito. Exatamente. Ser mais humano. Mais humano. Porque de uma hora para outra, eu tô aqui em Fortaleza, dia 17 de março de 2020, todo mundo fica em casa, lockdown. Então hoje, se a gente não convivia muito com as pessoas da nossa família, nós somos praticamente obrigados a ficar o tempo inteiro. E aí vem empresas trazendo, com criatividade, trazendo vários suportes para a gente tecnológicos. Então, para a gente poder ficar em casa, se sentir bem em casa, se conectar com as pessoas dentro de casa, fora de casa. Então, a tecnologia nunca corroborou tanto para a nossa felicidade, mas quando eu falo de felicidade, eu gosto de dizer que a felicidade está dentro da gente. A gente tem que usar as ferramentas externas para aumentar e solidificar, né? E voltando para a criatividade dentro das empresas, Madá, assim, como hoje, falando um pouco de produto, para dar um exemplo, hoje o produto ele é muito comum em todas as empresas, ele é muito parecido em todas as empresas. O que vai fidelizar hoje uma marca, uma loja, uma empresa, o que fideliza? Além dos relacionamentos com as pessoas, o que ela vai oferecer para o consumidor, como a Ana estava falando. O que eu ofereço para o meu consumidor? Além do produto. Além do produto. Eu falo muito do PCC. Que gera valor, né? Isso, eu falo muito do PCC, que é produto, comercialização e comunicação. Eu falo, Madá, que antes dessa pandemia, 50%... PCC, parece aquelas siglas. Parece que... Eu já falei logo, Madá. Quando eu ouvi PCC, eu fiquei no meu susto. E assim, PCC é produto, comercialização e comunicação. Antes da pandemia, eu falava, Madá, que 50% da decisão do cliente de comprar um produto dentro de uma loja era produto. Ele decidia, 50% do fator de decisão de um cliente era o produto. 30% pessoas, comercialização e 20% comunicação. Essa divisão aí de percentuais para dar esse 100% mudou completamente. Total. Hoje o produto, se você for nas magazãs, por exemplo, Renner, Riachuelo, C&A, tudo é muito parecido. E hoje, o que é que vai fazer com que um consumidor seja fiel à sua marca? Não é mais só o produto. A comunicação hoje, como a Ana falou, da tecnologia, ela tem um poder de decisão muito, muito forte. Como que eu me comunico com esse cliente? Aí entra as causas sociais. Qual o propósito da minha empresa? Qual a cultura da minha empresa? Será que o consumidor ele consegue perceber o meu propósito de valor? E aí entra a criatividade. Você tem que criar formas de se comunicar com o cliente para que o cliente perceba o seu propósito. E aí a comercialização, que são as pessoas. Elas estão realmente engajadas, elas estão nos canais digitais, na omnicanalidade, comercializando esse produto de uma forma humana. Que tipo de criatividade as pessoas estão usando para se comunicar e vender esse produto? Então, o produto saiu desse percentual de metade, de 50% de poder de decisão com o cliente e veio a força está dentro da comercialização, que são as pessoas que têm que ser criativas para poder se comunicar com o cliente. Então, eu acredito que no momento que a gente está vivendo, ter criatividade, trazer resoluções para os problemas do cliente de uma forma humana é um fator preponderante, extremamente importante para se construir. Com certeza. Ana, em relação à questão da tecnologia, né, que é mais sua praia, mais inovação,
Como é que fica essa coisa do humano ser mais humano, mesmo sabendo que tem os robôs, que tem as tecnologias mais, né, que ela falou, que a Rai falou aí? Eu gosto muito de usar uma frase do Walter Longo. Ele diz que a inovação é muito mais uma questão de ótica que de fibra ótica, né? Então, quando os empresários normalmente pensam em inovação, eles já conectam logo a tecnologia. Mas a tecnologia é uma ponta que fica no final do processo. Ele começa com uma cultura de inovação, uma mudança de olhar. E por isso é tão importante para o empreendedor, para os colaboradores, para as pessoas em geral, esse abrir de mente, né? Esse ampliar a visão através de um curso como esse que a Faculdade CDL está oferecendo. Essa mudança de ótica, né, de cultura para a inovação, que vai gerar uma modelagem na estrutura organizacional e, por conseguinte, a inserção de ferramentas tecnológicas, né? Como a Railane muito bem falou, criatividade ela tem uma base na empatia, né? É olhar o problema pelo ponto de vista do consumidor. Por isso que é tão importante a gente entender esse comportamento, para que a gente consiga gerar relacionamento. Nós saímos de um paradigma de vida transacional, que pensava naquela meta do final do mês de só vender uma calça, uma blusa ou um produto, e passamos a pensar num paradigma relacional. É importante manter um relacionamento personalizado com cada cliente que entra na minha loja, oferecer uma experiência sinestésica completa, pensando na iluminação, no som, no cheiro, né? A Maya Angelou, ela tem uma citação que eu gosto muito de usar, né? Que as pessoas esquecerão o que você disse, esquecerão o que você fez, mas nunca esquecerão como você as fez sentir. Então, há muito tempo, René Descartes falava, né? Penso, logo existo, né? No auge da racionalidade, no centro das relações, né? E Antônio Damasio, com seu livro O Erro de Descartes, trouxe o sinto, logo existo. Então, as emoções, né? Elas estão aí. E elas precisam ser bem comunicadas, né, dentro da estratégia dos negócios, mas não só através das estratégias de publicidade, mas através dos seus serviços, através do como essa empresa gera valor na vida das pessoas, pensando em cada detalhe para cada pessoa que entra no seu PDV ou que tem uma experiência online, porque hoje a gente não pensa mais ou é só digital ou é só analógico, né? São os dois. A gente não está mais na era do ou é online ou é offline, é a era do I. É online e offline. Menina, olha, vocês estão vendo aí, né? O nível, né, dos professores que vão ministrar esse MBA em Gestão da Hospitalidade e Inovação na Faculdade CDL. Vocês estão sentindo mais ou menos como é que vai ser esse nível, né? Mas aí eu queria fazer outra pergunta, Rai. Empreender é algo desafiador nos dias atuais. Qual o ponto de partida para se entrar no mercado e ter criatividade para fidelizar, né, esses clientes? Qual era a dica? Eu acho que as duas podem até responder, você na sua área e você, né? Para poder falar. Porque a minha disciplina, no caso, é mais a questão do atendimento, é mais do cuidado, né? Então, vocês poderiam mais falar nesse momento desafiador, o que a gente poderia fazer e dar uma dica para os nossos, né, as pessoas que estão participando, as empresas e que estão nos ouvindo. Quando eu falo muito de empreender, porque eu também tenho workshops para novos empreendedores. Eu tenho um budget, eu tenho um orçamento, eu tenho um valor que quero, né, eu quero investir, eu tenho esse valor X. O que é a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu vou empreender? E eu faço a pergunta: qual o target, qual o público-alvo que você quer atingir? Então, eu divido muito que empreender passa por 4 momentos, que são os 4 ases do varejo criados pelo Friedman: abastecimento, ambientação, atendimento e administração. Esse é o ponto de partida. Primeiro eu tenho que definir quem é o meu cliente. Abastecimento de cliente. Defino o meu cliente, defino o produto ou serviço que eu vou atender o meu cliente. Então, a primeira coisa, quando eu quero empreender, que tipo de produto ou serviço eu vou oferecer para aquele cliente que eu escolhi. Se a gente for para um restaurante, saindo um pouco de loja, quando você vai definir um cardápio de um restaurante, você tem que saber quem é aquele cliente que vai olhar o teu cardápio, que vai consumir o teu produto. É diferente. Existem pessoas diferentes e existem
desejos diferentes. Então, necessidades diferentes. Eu, por exemplo, sou vegetariana, então eu não vou nunca para um restaurante que vai ter rodízio de carne. Eu não vou. Eu não sabia que ela era vegetariana, não. 15 anos, Natália, ou 15 anos. mais. E não sinto necessidade nenhuma, graças a Deus. É uma questão também, não só de saúde, é uma questão também espiritual. Então, quando você decide que tipo de cliente você vai atingir, você tem que entender o comportamento de consumo, de compra desse cliente. Então, vai entender, define esses 4 ases primeiramente. Quem é o abastecimento, quem é o cliente e quem é o produto, qual é o produto que vai atender esse cliente. Ambientação, sinestesia, qual o cheiro, qual o visual merchandising, qual a comunicação que eu tenho com esse cliente, a localização desse ponto, desse restaurante, dessa loja, desse shopping, entende? Então, primeiro eu defino o cliente, depois defino o produto, que é o A do abastecimento, de cliente de produto. Ambientação, localização, projeto arquitetônico, visual. Esse primeiro cliente que você está falando é quando o pessoal chama o persona? É isso, o persona? O avatar, né, que estão chamando? Eu recentemente fiz um trabalho, né, um ano que parece que foi ontem, né, com essa loucura que viveu aí, mas foi do ontem. tempo. Uma cliente me procurou e disse, Rai, eu tenho um valor que eu quero fazer investimento, eu trabalho com outra coisa, totalmente diferente, e eu quero entrar na moda. E aí várias pessoas falaram de você. Eu disse, que ótimo, graças a Deus, vamos nessa trabalhar. Então a gente começou, criou o business plan dela, fizemos a primeira compra, que a gente chama de open to buy, abrir para comprar. Quanto é teu ponto de equilíbrio? Vamos definir quanto é que tem que vender em cima daquilo que eu tenho que pagar. Depois disso aqui eu vou definir a cobertura de estoque. Enfim, quando eu comecei, eu estava falando disso ontem, Madá. Totalmente fora do nosso script, né? Não, mas aí tá dentro ao mesmo tempo, Mas com legal, certeza, com essa certeza. pergunta. Então, eu estava falando isso ontem à noite. Quando a gente fez a primeira compra e a gente foi definir quem era essa persona, eu defini que, por exemplo, especificamente nessa loja, não é uma mulher abaixo de 30 anos. Não é uma mulher que usa mini saia. Por quê? Porque a compra que nós fizemos, que contemplou a mini saia, o short, o jeans skinny, não vendeu nada. Então já é outro tipo de mulher. Ela já tinha um perfume, ela já entendia para qual mulher ela queria atingir. Mas que tipo de produto? Depois que a gente começou, que abriu a loja, a gente definiu a persona. E agora é só sucesso essa loja, graças a Deus. Então voltando, né, para a Ana falar também, dá um tempinho pra Ana. Dá empolgação total. Eu gostei. Do empreendedorismo tá na minha veia. Eu trabalhei a vida inteira para as empresas. Hoje eu sou uma empresa. Além de ser professora, eu também sou empresária, né? Eu fundei a Atom Consultoria, uma empresa jovem que entrou no 8º ano agora, né? Enfim, graças a Deus está dando tudo certo. Então, vou empreender, definir o cliente, definir o produto, definir a ambientação, localização, projeto arquitetônico, o cheirinho, como que eu vou display esse produto, ou como vai ser o meu restaurante. Definir o abastecimento de cliente de produto, definir a ambientação, projeto arquitetônico, localização e visual merchandising, definir as pessoas com capacidade e competências para poder atender dentro desse local as pessoas. Se a gente trouxer um pouco para a moda novamente, uma mulher, por exemplo, que compra numa maison, na rua, na Dom Luiz, ela quer uma loja clara, pessoas mais clássicas, que estejam ali engajadas com a mesma proposta da loja. Se você for para uma loja mais descolada, mais jovem, o tipo de cliente que vai estar vendendo esse produto, o tipo de vendedor que vai estar ali vendendo o produto, ele tem que estar de acordo com o perfil do cliente que vai comprar. E por último, ganhar dinheiro e ser feliz. Quanto esse negócio vai resultar? Quanto que eu tenho de resultabilidade dentro dessa empresa? Para isso eu preciso definir ponto de equilíbrio, avaliar o DRE, os indicadores de desempenho, trazendo para a loja PA, ticket médio, preço médio, taxa de equilíbrio, taxa de conversão. E esse momento que a gente está vivendo está sendo tão importante. As pessoas estão amadurecendo tanto, Madá. Que eu tenho clientes, eu sempre falei, como é que está o DRE? A lucratividade, não, esse aqui é o meu contador que faz, que é um parceiro que é essencial em uma empresa, é um contador. Com certeza. Mas você precisa saber quanto que a sua empresa está lucrando. Você precisa saber quanto cada setor, a representatividade, percentualmente falando, do seu faturamento. E hoje todo mundo está dizendo assim, eu quero fazer agora, eu quero fazer esse DRE, eu quero saber meu ponto de equilíbrio. Então são esses 4 ases, Madá, do empreendedorismo. Abastecimento, ambientação, atendimento e administração. Vai, Ana!
Gente, desde a década de 90, a gente fala do mundo VUCA, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. E esse é um cenário que tira a gente de uma posição de completo controle da nossa estrutura. Então, a gente precisa de agilidade e flexibilidade. Isso que a Rai falou é muito importante, que você tenha uma visão geral do seu negócio para que você tenha condições de agir rapidamente, de tomar decisões rapidamente. Né? Nesses mais de 10 anos que eu também atuo enquanto consultora, mentora de startups, pesquisadora, né? A gente percebe que um dos grandes erros dos empresários é confundir tática com estratégia. Tá? A ação ela é muito importante, mas ela precisa ter uma estratégia, um direcionamento. Você precisa saber aonde você quer chegar, o como ele é flexível. Então, nada de medo de errar. O maior conselho que eu queria deixar hoje para vocês é perder o medo de errar. E é comprovado cientificamente que nós perdemos a nossa criatividade, porque quando a gente vai crescendo, a gente tem medo de errar, tem medo da opinião do outro. Então, perder o medo de errar é o impulso que vai te dar condições de recriar o teu modelo de negócio, de recriar o serviço que você oferece em cada ponto do seu estabelecimento, do seu PDV, pensando pela ótica do cliente. E não só do comportamento de consumo daquele cliente, mas do ser humano que está por trás daquela transação. É relacionamento, é relacional. Viva a era da inovação centrada no humano. Imagina o nível que vai ser o MBA de Gestão da Hospitalidade e Inovação na Faculdade CDL. Nós aqui somos só 3, viu? Tem muito mais gente, muito mais professores nesse MBA. Então, eu achei assim que o tempo é pequeno, né? Mas eu acho que deu para a gente passar um pouquinho para as pessoas. Fala um pouquinho também da importância da qualidade na gestão dessa experiência. Com certeza, a questão da qualidade do atendimento, de tratar a gente como gente, que é exatamente o meu forte. Você que é referência nisso aqui em Fortaleza, com mais de 30 anos de atuação. Eu acredito que para a Faculdade de CDL é uma honra, né, recebê-la no corpo docente nesse momento. Né? Então conta pra gente aí até casos que você já viveu. Ah, mas eu digo assim, eu falo sempre que gente sendo tratada como gente gera resultado positivo. Né? Eu vou ser bem rápido uma situação que eu acho que muita gente que me conhece já sabe, a questão de você ia sendo assaltada e terminei não sendo assaltada. Muito pelo contrário. O assaltante, pé sujo, todo de pé descalço, pé sujo, todo abandonado, mostrou o respeito à questão por ser tratado como gente. Como assim? Eu estava numa situação que eu estava próximo ao banco, ele veio e encostou em mim, dizendo que eu passasse a bolsa, né? Ele achou que eu tinha saído do banco e aí ele continuou andando comigo. Quando eu olhei, ele estava de pé descalço, todo sujo, e eu comecei a contar uma história com H, porque eu sou voluntária, né? Que eu cuidava de crianças, soropositiva, mas eu falava para ele AIDS, né? E aí eu cuidava das crianças e que eu juntava, que era a melhor coisa que ele fazia, não era levar a minha bolsa, e sim no meu carro. E ainda falei de levar no meu carro. Aí ele disse, vamos. Quando chegou no meio do caminho, eu comecei a contar que as crianças que a gente recebia, tinha criança que a gente recebia que não era soropositiva, mas que a gente levava para outro local, mas que tinha mães que tinha que deixar, né, a mãe sendo soropositiva, deixou as crianças com a gente. E comecei a contar a ele que tudo... E aí eu abri a porta-mala do meu carro, levantei e mostrei que tinha latinha, tinha pet, tinha tic-tac, né, das latinhas, a tampinha da latinha que eu junto. E aí eu disse, agora eu vou entrar na dele. Eu digo, macho, olha aí, tu ainda vai ganhar dinheiro, porque tem papelão, e papelão é mais caro. Mas isso tudo que está aí no meu carro é justamente porque a gente sobrevive lá na Sol Nascente. Aí fiquei parada, né? E ele pedia muito para eu não olhar para ele, e aí ele olhou para mim assim e disse, vai embora, coroa. Aí, gente, o pessoal me pergunta, tu ficou apavorada não? Eu digo assim, eu não tinha condição de dirigir, mas a coisa que ele passou, aquela questão do respeito, né? Da questão dele ouvir a história e tem gente ali dentro. Então, eu vou trabalhar nessa perspectiva de gente sendo tratada como gente gera resultado positivo. Isso é tão bacana, Madá, porque existe um paradigma que é o paradoxo da excelência nos serviços, né? Que ele traz para a gente, através de estudos acadêmicos, que a qualidade, a satisfação do cliente, ela chega a ser maior
quando ele tem um problema no atendimento e esse problema é resolvido com rapidez, com certeza, com cordialidade, entendendo a pessoa que está por trás daquela reclamação ou daquele inconveniente na hora da verdade da prestação de serviço. Então, isso que você está falando, né, é o segredo, é a chave para a gente alcançar o nível de encantamento na prestação de serviços, né? Eu também posso fazer, ser aluna da Madá nessa disciplina. Vocês eu também quero ser da Eu é que estou vendo aqui a aula das duas. Se eu fosse vocês, eu não perdia esse medo. Olha só, minha gente, a gente vai ter que encerrar, né? Se vocês quiserem dar algum contato ou alguma despedida, nós estamos falando aqui do MBA em Gestão da Hospitalidade e Inovação, que vai acontecer na Faculdade CDL, né? Alguma coisa mais, Rayane Maia, ou alguma coisa mais, Ana Paula Benício? Primeiro, agradecer a oportunidade, né, a Madalena Matos, a Merijane Anastácio, nossa coordenadora. Sigam @Faculdade CDL, fiquem por dentro de tudo que a Faculdade de CDL vem oferecendo, que vem impactando tão positivamente o nosso ecossistema de negócios. Para quem quiser me seguir, né, no @Ana Benício, e o da minha empresa é @ubum.3, e lá a gente vai trocar muita ideia sobre inovação e marketing. E você, Rai? Também quero agradecer, muito obrigada pela oportunidade, obrigada, Madá. Quero agradecer carinhosamente a professora Merijane, que é a nossa coordenadora, a Faculdade CDL, e assim, ratifico o que a Ana falou, é importante que vocês sigam também o @Faculdade CDL, tem cursos incríveis, são cursos focados mesmo em negócios, em gestão, então eu convido que vocês acessem, sigam e vejam, vai ser uma honra pra gente. As minhas redes sociais são @Railane Maia e @Ator Consultoria. Eu também posto diariamente conteúdos sobre negócios, conteúdos sobre causas sociais, também sobre conhecimento. Então, eu fico muito feliz, grata, estou à disposição. Meus contatos estão lá, podem mandar o WhatsApp se quiser, eu estou aqui para servir o maior número de pessoas possível. Obrigada, Madá. Então, a gente vai ficando por aqui com mais um Fala Madá. Até a próxima.